Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui mais uma mensagem de Deus para você. E falaremos hoje nessa mensagem sobre a explicação de Jesus na parábola do semeador. Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 18, Jesus ele começa a explicação da parábola do semeador. E é sobre isso que nós falaremos aqui nesse vídeo. No versículo 18 diz o seguinte: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Você sabe que existem muitas pessoas que, por elas acharem que ser evangélico virou moda, é o que tem acontecido com muitos famosos. Hoje em dia, a moda é o famoso falar que ele se tornou evangélico. Só que evangélico qualquer um pode ser. Agora, ser de Deus é algo totalmente diferente. Por isso Jesus diz no versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O problema não está em a pessoa ouvir a palavra. O problema não é esse. O problema é que existem muitas pessoas que ouvem a palavra, gostam das mensagens, só que não a compreendem. A pessoa não coloca em prática. A pessoa, ela não avalia a própria vida para se adaptar à vontade de Deus. É como se a pessoa quisesse que Deus viesse a se adaptar a ela. E isso nunca vai acontecer, porque Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Então, as pessoas ouvem a palavra e não compreendem o sentido daquela palavra. E essa palavra, ela não criando raízes dentro da pessoa, vem o maligno e arrebata aquela palavra. Ou seja, aquela mensagem que foi levada para a pessoa, a oportunidade de entregar a vida para Jesus que foi dada àquela pessoa, ela não aproveitando, vem o diabo, ele rouba aquela palavra, porque o diabo sabe muito bem que uma vez a palavra de Deus penetrando no coração de uma pessoa, ela é poderosa para transformar aquela vida, tirar as mágoas, o ódio, tirar a angústia, a depressão. O diabo sabe muito bem que quando uma pessoa ela entende qual é a vontade de Deus para a vida dela e ela passa a colocar na mente dela que ela vai seguir os caminhos de Deus e abrir mão de qualquer coisa só para viver dentro da vontade de Deus, o diabo sabe muito bem que uma pessoa compreendendo o real sentido do evangelho, ela vai se libertar do desejo de morte, ela vai se libertar dos pensamentos de morte, dos pensamentos de fracassos, dos pensamentos de derrota. Por isso, toda a palavra de Deus que é levada até você, preste muita atenção, absorva o espírito daquela palavra, para que essa palavra possa penetrar no seu coração e assim você venha apresentar os frutos do Espírito de Deus. Caso contrário, se essa palavra não penetrar no seu coração, então vem o diabo e rouba essa palavra, que talvez seria a oportunidade de você ser feliz na sua vida. No versículo 20 diz o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando nós falamos que ser evangélico virou moda, hoje em dia o que muitas pessoas fazem ao se dizerem evangélicas é tirar uma foto dela se batizando nas águas, como se apenas isso fosse o suficiente. E não é. Nós sabemos que andar com Cristo não é fácil. Viver na presença de Deus nesse mundo
mundo que se encontra perdido é muito difícil. Isso eu falo para aqueles que são tementes a Deus, suportando lutas, perseguições, calúnias, mas mesmo assim não desistem da sua fé, não desanimam, porque o alvo delas é a vida eterna e se mantém, independente de qualquer luta, de qualquer perseguição, a pessoa se mantém firme com Deus. Agora, quando Jesus fala o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Olha a diferença. As pessoas têm a facilidade para ouvir a palavra. No versículo anterior, foi a mesma coisa. Ouviu a palavra, mas não compreendeu o sentido da palavra. Já nesse versículo, eles também ouvem a palavra e a recebem logo com alegria. Ficam felizes com aquela palavra. Sentem uma alegria no coração. Muitos até se batizam, como já falamos, mas o fato de se batizar, ou o fato de frequentar uma igreja, ou o fato de dizer que é de Cristo, não prova que você é de Cristo. Porque Jesus deixou bem claro, se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Só que Jesus disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele quis dizer o seguinte, o que fizeram comigo, vão fazer com vocês, mas persevere, porque eu venci. O cristão ele é aprovado como realmente um cristão legítimo quando ele suporta as lutas, quando ele suporta as provações. Ele entregou a vida para Deus e se manteve fiel a essa entrega até o dia da sua morte. Mas muitas pessoas acham que ser cristão é só colocar uma Bíblia embaixo do braço e viver uma vida de paz, sem lutas. E não é. A tendência são as lutas aumentarem, porque uma vez o diabo vendo que está perdendo a alma da pessoa, ele vai trabalhar de todas as maneiras para tentar impedir aquela pessoa de se aproximar de Deus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar situações para que as coisas venham piorar na sua vida justamente para você desanimar. Mas quando você está focado em Deus e conhece as armadilhas do mal, você vence esse mal. No versículo 22 diz o seguinte, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Como já falamos, existe a facilidade das pessoas ouvirem a palavra. Só que, enquanto uns não compreendem, outros recebem até de imediato com alegria, e outros recebem a palavra, só que a ilusão do mundo acaba chamando mais a atenção dessas pessoas do que a palavra de Deus. E uma vez isso acontecendo, como diz Jesus, ela fica infrutífera. Como que a palavra de Deus vai criar naquela pessoa frutos de arrependimento, frutos do perdão? Como que a palavra de Deus vai trazer uma renovação para aquela pessoa se as coisas materiais, se os prazeres do mundo enchem mais os olhos da pessoa do que as coisas de Deus? Não podemos esquecer que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele tentou iludir Jesus, dizendo que todos os reinos ele daria para Jesus se prostrado Jesus o adorasse. Só que o prazer de Jesus era obedecer a Deus e ele venceu aquela tentação. A mesma coisa são com aquelas pessoas que ouvem falar que se elas se tornarem dizimistas, elas vão ficar ricas, elas vão ser milionárias. E muitas dessas pessoas vêm para a igreja com esse pensamento de riqueza. Se não conseguiram ser ricas fora da igreja, então é só ir na igreja, se tornar um dizimista e ficar rico. Pessoas assim não vêm para Deus com o objetivo de obedecê-lo ou de agradá-lo, mas vêm a Ele por interesses. E Jesus conhece muito bem cada pessoa e sabe muito bem a intenção de cada pessoa. Engana-se quem acha que está enganando a Deus. Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, no versículo 23, ele disse o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Preste atenção, Jesus não está proibindo a pessoa de ser um dizimista, mas ele está deixando bem claro o seguinte, que as pessoas estão priorizando mais umas coisas e omitindo
outras. E é exatamente isso que Jesus quer dizer aqui na parábola, que as pessoas que ouvem a palavra e ficam mais preocupadas com os cuidados do mundo e com a fascinação das riquezas, fazem com que aquela palavra fique infrutífera. Não adianta você fazer uma coisa e omitir outras. Não adianta você querer os benefícios de Deus se você não quer obedecer a palavra de Deus. No versículo 23 de Mateus capítulo 13, diz o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O segredo está aí. Se a pessoa quer frutificar, se a pessoa quer ver a vida dela tendo frutos no casamento, na saúde, na família, na vida financeira, enfim, o segredo é ela ouvir a palavra, compreender. Compreender o quê? Qual a vontade de Deus? O que ela precisa fazer para agradar a Deus? É isso que ela tem que entender. Uma vez ela fazendo da palavra de Deus a base da vida dela, então o Espírito de Deus se encarrega de fazer com que a vida daquela pessoa torne-se frutífera em todas as áreas.